Olá, eu sou o irmão em Cristo Francisco Brito. Quero lhe cumprimentar com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou mais uma vez trazendo mais uma reflexão fundamentada na Bíblia. E o tema para a nossa reflexão nesta oportunidade é esoterismo evangélico. Eu sei que você conhece, já ouviu falar de práticas tais como lenço ungido, sapato ungido, pedra ungida, rosa ungida e coisas assim. Leva esta rosa para tua casa, leva esse sapato ungido, leva não sei o que, objetos ungidos, objetos sagrados, né? Práticas, coisas para beber, água ungida, e você leva para sua casa e vai abençoar você e a sua família. Você deve ter conhecimento de alguma dessas práticas. Algumas pessoas se aproveitando erroneamente e por interesse financeiro, de algumas passagens da Bíblia, se apoiam erroneamente, distorcendo o sentido bíblico, para encontrar apoio para essas práticas esotéricas, que podem ser chamadas de esoterismo evangélico. Evangélico entre aspas, porque a Bíblia não apoia esse tipo de coisa. Então é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa oportunidade. Antes de começar a dar seguimento à mensagem da Palavra de Deus, eu gostaria de lhe convidar para abrir a Bíblia em Hebreus, no capítulo 13 de Hebreus, no versículo 9, parte A. Diz assim a Bíblia: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Portanto, a Bíblia aqui em Hebreus 13 e 9, capítulo 13, versículo 9, parte A Bíblia nos manda a evitar coisas estranhas, doutrinas estranhas, coisas esquisitas e que se contradizem com a palavra de Deus. Essas práticas de objetos ungidos, água benta, essas coisas, se fundamentam erroneamente em algumas partes da Bíblia. Erroneamente. Por exemplo, se as pessoas gostam de dizer, lá no livro de Atos dos Apóstolos diz que as pessoas pegavam lenços e peças de roupa do apóstolo Paulo e as que levavam para sua casa eram curadas. O Antigo Testamento diz que Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e foi curado da sua lepra, etc. E outras partes como essa. E utilizam-se dessas partes da Bíblia, essas e outras, né, que eu poderia citar, para encontrar fundamento para a doutrina de que eu posso pegar aqui um pedaço de cabo de vassoura e levo para casa o cabo de vassoura ungido, uma vassoura ungida, um paletó ungido, a gravata ungida, o boné ungido, o chapéu ungido, leva para a tua casa e vai expulsar demônio, vai trazer saúde, vai trazer prosperidade e etc e tal. Então, se baseiam erroneamente nessas passagens. É bom que se diga o seguinte: a Bíblia é contra práticas esotéricas e idólatras. A Bíblia é contra esse tipo de prática. Essas práticas, elas vão contra aquilo que a Bíblia ensina. Por quê? Porque atribui poder espiritual a objetos. E atribuir poder espiritual a objetos é idolatria e esoterismo. A palavra de Deus diz no segundo mandamento, Êxodo capítulo 20, pode ler do 1 até o 5, ali quando a Bíblia condena a idolatria, ela vai condenar você fazer qualquer objeto e idolatrá-lo. É idolatria e esoterismo isso. É idolatria você atribuir poder a um objeto inanimado, a um objeto que não tem vida. É esoterismo e idolatria. E a Bíblia não favorece esse tipo de prática. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, você pode também, alguns versículos antes, alguns versículos após, que a passagem é um pouco extensa, você pode ler lá que Deus condena todo tipo de prática esotérica. No livro de Deuteronômio, no Antigo Testamento, capítulo 18, versículo 10. Então a Bíblia é contra essas práticas. Como explicar, irmão Francisco, então as passagens como Naamã, que mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, foi curado, e as pessoas que levavam peças de roupa do apóstolo Paulo, e a Pedro que passava e a sombra curava? Aquilo foram milagres chamados de milagres extraordinários. Milagres extraordinários, ou seja, o que significa milagres extraordinários? Milagres que não são regra, que não pode ser feito regra, campanha daquilo. Por exemplo, aquele ato de levarem roupa de Paulo e curarem, Paulo não fez uma campanha depois ali, a campanha da roupa de Paulo. Leva uma peça da minha roupa e é curado. Não está registrado isso. Não está registrada a campanha da sombra de Pedro. Não está registrada a campanha do mergulho no Rio Jordão para todo mundo que tem lepra ser curado. Depois, se outra pessoa fosse mergulhar 7 vezes no Rio Jordão,
para ser curado de lepra, não seria, porque a revelação de Deus foi dirigida unicamente a Naamã. Naamã estava ordenado por Deus. Foi uma prática extraordinária. E Naamã mergulhou e foi curado. Se depois outra pessoa ou outras pessoas fizessem fila no Rio Jordão e mergulhassem cada um 7 vezes para ser curado de lepra, não seriam. Senão teria virado uma prática lá. Vamos lá, o homem tinha lepra, mergulhou 7 vezes, foi curado. Esse rio aqui é o rio que cura de lepra. Dá 7 mergulhos e sai curado. Não está registrado na Bíblia que virou uma campanha isso. Porque foi uma prática extraordinária. Deus faz milagre de todo tipo, faz. Mas são milagres extraordinários. Agora, quando vira regra, aí corre o risco de se transformar em idolatria e esoterismo. Quando começamos a dizer que um determinado objeto leva para a tua casa, que está ungido, e vai abençoar a tua família, isso é idolatria e esoterismo. A Bíblia nos ensina, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17, que através do nome de Jesus Cristo, simplesmente o nome de Jesus invocado sobre enfermos, sobre os problemas, sobre o demônio, o nome de Jesus Cristo é autoridade e resolve todo e qualquer problema. A regra é, em nome de Jesus, invoque o nome de Cristo e o milagre acontece cura, vitória, através do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é o nome que está acima de todo nome. Filipenses, aliás, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Então o nome de Jesus está acima de todo nome. Essas práticas vêm porque muita gente viu que as pessoas que praticam esoterismo e bruxaria ganham muito dinheiro através de seus serviços, chamados serviços. E parece que alguém viu nisso aí uma grande fonte de lucro e se utiliza dessas práticas maliciosamente para fazer disso fonte de renda. E o pior, usando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viram que lá no espiritismo, lá na macumba, lá no candomblé, aquelas pessoas fazem seus serviços, cobram por aquele serviço e de repente viram nisso uma grande fonte de lucro e tentam trazer essas práticas pagãs, idólatras, esotéricas para dentro da igreja cristã evangélica. Mas isso é totalmente contra a Bíblia. A Bíblia condena o esoterismo e a idolatria. Êxodo capítulo 20, 1 a 5 e Deuteronômio capítulo 18, versículo 10. Então a Bíblia é contra. Apocalipse 21 e 8 fala lá que todas as pessoas envolvidas com bruxaria não entram no reino de Deus. Apocalipse 21 e 8. O que aconteceu? A Bíblia nos profetizava, a Bíblia nos profetizou, 2 Pedro, são muitas as passagens, mas 2 Pedro capítulo 2, veja o que a Bíblia diz aqui. 2 Pedro 2, 1 em diante. Houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, ou seja, por amor ao dinheiro, por interesse de lucro, por ver no evangelho fonte de lucro, por avareza farão de vós negócio, fazendo do caminho de Deus negócio, fonte de lucro, com palavras fingidas, sobre os quais já há largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. 2 Pedro 1, 1 ao 3. Já tinha sido profetizado. Pessoas que iam ver no caminho evangélico fonte de lucro. Então essas práticas esotéricas só visam unicamente uma coisa: lucro. E são procedentes de má interpretação da Bíblia. Tá certo? Procedente de má interpretação da Bíblia. Se você for ver a Bíblia aqui, se você for ler a palavra de Deus, aqui em 1 Timóteo, no capítulo 6, diz assim, ó. Fala sobre homens privados da verdade, 1 Timóteo 6 e 5 em diante. Fala de homens privados da verdade que cuidam que a piedade seja causa de ganho. 1 Timóteo 6 e 5. Pessoas que viram no meio cristão evangélico fonte de lucro. Então, na verdade, essas práticas são práticas que visam mais o lucro. Não tem apoio bíblico. Os milagres extraordinários de Deus são feitos
baseado na revelação divina, mas não podem ser regras. Quando viram regras, campanha, vem a campanha da pedra ungida, do chinelo ungido, aí isso aí já se transformou em esoterismo, macumbaria, catimbó, idolatria, e são práticas condenadas pela Bíblia. Nós temos que usar unicamente o poderoso nome de Jesus. Simplesmente no poderoso nome de Jesus, única e simplesmente, o demônio cai, os enfermos são curados, os milagres acontecem e a vitória chega. Simplesmente no nome de Jesus. Não há necessidade de imitar práticas esotéricas, catimbó, catiripapo, feitiço. Não há necessidade do povo de Deus estar imitando essas práticas imundas e pagãs. Eu sou seu irmão em Cristo, Francisco Brito. Até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus.